Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um Vem Cá Podcast comigo, Zé Peixoto, e com meu grande amigo Nato. Fala galera, tudo certinho? E hoje uma presença bem diferente, mas que vai tocar em vários assuntos importantes aí, vida pessoal, empreendedorismo, a parte da Bíblia, como que a gente vai conectar todos os assuntos? Fica aí para saber, mas a gente está com ele, Frei Rogério. Bem, muito bem, obrigado pelo convite. Bom estar aqui com vocês, já com esse espírito aí renovado da juventude. Fico feliz. A gente que agradece. E antes de começar a fazer as perguntas, é interessante apresentar nosso propósito. A ideia da gente é sempre estar trazendo pessoas com grande potencial, pessoas que movimentam o mercado, e para a gente também entender a profissão dessas pessoas, como surgiu, como começou a trabalhar nesse setor. Então, esse é o nosso interesse em estar mostrando também como as pessoas vêm crescendo e o que elas fazem para chegar até onde chegaram. É isso. Joga a primeira pergunta, Nath. E para começar, nada melhor do que lá do início, a gente queria entender como que surge a iniciativa ou como que você quis ir para esse caminho religioso, né? Como que surgiu e se você teve algum tipo de resistência também, seja pessoal, de perceber que queria aquilo, mas não avançar, ou familiar. Como que foi esse comecinho aí da caminhada do Frei Rogério? Eu nasci num contexto de igreja, religioso, né? Morava perto da catedral da minha cidade, eu sou de São Raimundo Nonato, no Piauí, uma cidade que fica próxima a Remanso, na Bahia, naquela região ali, Centro-Sé, Remanso, Casa Nova. Eu estou em São Raimundo, na pontinha do Piauí. Então, eu cresci ali, naquela atmosfera religiosa e sempre tive um desejo ardente de seguir Jesus Cristo mais de perto. Com 13 anos, eu percebia que, como padre, como religioso, eu poderia ser assim um missionário. Mas a minha família sempre foi contra, né? Ela não gostava muito da ideia. E aí eu trabalhei, com 12 anos eu era office boy de um escritório de contabilidade. Eu me formei em técnico de contabilidade muito cedo. Com 17 anos eu já era formado em técnico, eu já trabalhava com contabilidade. Eu sempre fui muito precoce, com 14 anos de idade eu era responsável por 45 microempresas. Eu fazia toda a contabilidade de 45 microempresas, e tudo, né, desde os impostos, recolhimentos, DARFs, as guias, inventário, tudo, toda a contabilidade de uma empresa, de uma microempresa eu fazia naquele tempo, né, quando eu tinha 14 anos. Com 17 eu me formo, e aí eu tento esquecer a ideia de ser padre. Um tio meu me convida para São Paulo para estudar, e lá eu faço cursinho e fiz vestibular para jornalismo e direito. E passei nos dois, né? E na hora eu escolhi direito, e, enfim, eu comecei a cursar direito com 17 anos, para 18, e foi na faculdade, com 3 meses de faculdade, que eu chutei o balde e disse: vou largar tudo e vou ser padre mesmo, como eu sempre quis, e o meu coração ardia. É o chamado de Deus, né? E aí eu larguei tudo, todas as promessas. Eu sempre, assim, eu tinha bom futuro. Eu sempre fui, desde muito cedo, eu sempre fui líder, eu sempre ganhava dinheiro. Com 17 anos, eu fui emancipado para abrir um meu negócio. Eu tinha uma empresa registrada no meu nome, que eu mesmo abri, eu mesmo formalizei, eu mesmo criei o CNPJ, eu já abri a empresa, já abria tudo. Então, eu fui emancipado pelos meus pais para ser um empreendedor com 17 anos. E então, eu já mexia com muita coisa, mas eu quis ser padre. E aí eu trouxe tudo que eu fazia para dentro do meu ser padre. Eu acho que eu fiz aí uma Misturou. foto interessante, né? Uhum. Frei, como é o processo para se tornar frei, se tornar padre? São muitos anos de estudo, como é que é? Desde o início, assim, quando você quis Sim, até como está hoje? olha, no mínimo 10, 7, 8 anos, eu passei 10 anos estudando. Eu passei 10 anos. Primeiro a gente entra no seminário, faz um acompanhamento vocacional, a gente é admitido no seminário. Eu fiz filosofia em Brasília, depois eu fiz um noviciado em Salvador, na Pituba, onde é o noviciado. Eu fui noviço em Salvador, e depois eu fui para São Paulo. Eu estudei 6 meses de teologia em São Paulo, mas a minha formação teológica é em Roma. Eu estudei 5 anos em Roma, eu fiz teologia, bacharel
em teologia na Universidade Gregoriana, que é a mais antiga, das mais antigas de Roma, mais de 500 anos de existência, eu estudei lá. E depois estudei francês na Bélgica, estive também na Espanha, eu fiz esse tour aí de estudo na Europa. Aí eu voltei para o Brasil, onde eu fui ordenado padre em 2008. Fui ordenado padre, e aí eu vou fazer 13 anos que sou padre. E Frei, essas terminologias, Frei, padre, elas significam a mesma coisa ou tem alguma distinção, assim, no geral? Essa é uma pergunta muito comum e eu percebo que realmente a gente precisa esclarecer, né? Na verdade, eu sou padre como todos os padres, mas como eu pertenço a uma fraternidade, a uma ordem religiosa, eu sou chamado de frei. O frei nada mais é, para ser bem simples, do que o masculino de freira. Então, tem as freiras, que elas vivem em comunidade, as freiras vivem ali naquela vida de oração juntas e de comunidade, servindo os pobres, tal. Os freis do mesmo jeito. A diferença é que, como nós somos homens, nós podemos pedir para ser padre. Elas são mulheres, elas não viram padre, né? Então, na verdade, nós somos a versão masculina das freiras. Mas aí existem os padres que não pertencem a uma ordem religiosa, eles são padres, por isso que eles são chamados de padres. Não são chamados de frei como eu sou, porque eu sou de uma fraternidade, né? Entendi. E Frei, a gente vai entrar nessa parte aí também de empreendedorismo, dos projetos, mas eu queria, antes de começar nessa parte, falar um pouco dos projetos da sua vida pessoal. E aí a gente percebe, a gente ouve que às vezes tem muitas restrições. A que normalmente conhecem é o celibato, que a maioria das pessoas falam e conhece. Mas existem outras restrições que você tem por seguir a vida religiosa? Não, toda opção de vida, a gente tem que deixar algumas coisas, né? Para poder para fazer aquela opção. O homem casado, quando ele escolhe uma mulher, ele deixou outras opções. Como a mulher também, quando escolheu o seu marido, ela deixou outras opções. E ela deixou uma vida de solteira. O homem deixou uma vida de solteiro para casar. Então, assim, deixar alguma coisa para assumir ser padre, isso acontece com a gente como acontece com qualquer opção de vida. Um jovem que escolhe estudar direito, ele podia ter estudado jornalismo, ele podia ter deixado um par de coisa. Então, renunciar a abrir mão de várias coisas para assumir uma, isso é normal. O celibato talvez seja o mais assim que chama atenção, né? Porque de fato a gente abre mão de uma família, de um relacionamento, a gente abre mão disso. Eu preciso deixar essa opção para seguir a minha vocação. Mas o celibatário não existe só na vida religiosa, ser padre. Hoje, se você fizer uma pesquisa, milhares de pessoas são celibatárias e vivem sua vida dedicada a alguma coisa, mesmo que não sejam religiosas nem nada. Mas tem essa... e também a obediência, né? Porque eu passo a obedecer superiores e talvez eu tivesse uma vida laica, vamos dizer assim, eu não teria esse voto de obediência. Então, eu faço 3 votos: obediência, castidade e pobreza. Então, eu não posso ter conta bancária, eu não tenho salário, eu não tenho nenhum tipo de formalização como o mercado pede. Então, eu tenho um voto de pobreza. Eu também tenho que abrir mão de ter bens, de ter qualquer tipo de algo no meu nome. Eu não tenho... Se, por exemplo, eu receber uma herança da família, alguma coisa, eu tenho que abrir mão dessa herança. Eu não posso... Eu tenho que ou deixar para os meus irmãos ou deixar para os pobres, né? Ou para a minha ordem religiosa, né? Entendi. Especificamente sobre esse assunto também, já queria entrar um pouco nos projetos, né? Principalmente falando de empreendedorismo, muitas vezes a gente, não sei se confunde, mas acham que são coisas antagônicas, né? Que você falou, voto de pobreza, religião, e empreendedorismo, a parte de geração de riqueza, de trabalhar com dinheiro e tudo mais. Queria que você explicasse um pouco o projeto, né? O projeto da Pastoral do Empreendedorismo,
e como essas coisas podem se relacionar, tanto a relação da religião com o dinheiro também, que muitas vezes é um tabu juntar as duas coisas, né? De fato. Quando eu fundei a Pastoral do Empreendedor, eu fundei em Salvador a Pastoral do Empreendedor em 2011. Depois ela se espalhou pelo Brasil, mas eu morava na Pituba, na Paróquia Nossa Senhora da Luz, quando eu tive essa inspiração, né, essa intuição. E justamente esse tabu sempre veio na minha mente, e é um tabu que deve ser quebrado, né? Não tem absolutamente nada a ver de você ser uma pessoa religiosa, uma pessoa de Deus, uma pessoa próspera e não ser uma pessoa espiritualizada. Não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu gosto de dizer que sem dinheiro não se faz nada na vida, né? Sem dinheiro você não compraria o computador para vocês fazerem esse podcast, não compraria os microfones aí que eu estou vendo vocês usar, né? Então, eu tenho um voto de pobreza, mas eu digo para as pessoas, eu tenho um voto de pobreza, mas eu gosto de dinheiro, porque eu só ajudo os pobres com dinheiro. Eu só consigo fazer meus projetos com dinheiro. Nós construímos uma escola de empreendedorismo em Salvador, que é o CAENA, que está no Nordeste da Maralina. Nós investimos quase 2 milhões de reais nesse prédio, nesse edifício, no coração do Nordeste, então com dinheiro. Então, se eu abrir mão do dinheiro, se eu achar que dinheiro é algo ruim e não posso unir com religião, eu tô perdendo a possibilidade de fazer o bem, né? Com certeza. O bem se faz com dinheiro. É isso. E até você está falando do projeto, como é para participar desse projeto também? Que a gente te viu, começou a pesquisar, eu não conhecia do projeto Caína. E aí, como é que faz para participar, para ajudar o projeto? Então, é o Projeto Caena, que é o Centro Avançado de Empreendedorismo Nordeste da Maralina, esse é o nome do nosso projeto. Nós temos ali várias cursos, oficinas de empreendedorismo, a gente faz parceria com o Senac, parceria com a AGE Salvador, parceria com Juniors, também Achievement, a gente faz, e nós temos o nosso próprio produto, que é a nossa pedagogia empreendedora, que é a Academia do Ser Empreendedor. Uhum. Então, nós temos duas formas de colaboração. Primeiro, quem quiser fazer parte do nosso time de voluntários, porque é uma obra com voluntários, nós temos alguns colaboradores remunerados, é necessário, mas a maioria das mãos solidárias são voluntários. Então, nós temos um time, pode nos procurar, para procurar a Paróquia Nossa Senhora da Luz. Eu quero fazer parte do time de voluntários do Projeto Caena, pessoas que gostam de empreendedorismo, pessoas que querem dar a sua colaboração e acredita que o empreendedorismo é uma forma de superação da pobreza, que é essa a minha filosofia, empreendedorismo com superação da pobreza. Uhum. E também financeiramente, a gente sempre precisa de recursos. Então, nós temos no Instagram Caena, Projeto Caena, nós temos um link lá na bio, que a pessoa vai direto para esse Projeto Caena no Instagram, vai direto para o link de doação, e ali as pessoas fazem doações pontuais ou doações mensais. Esse dinheiro é fundamental, porque hoje nós estamos com um curso, eu estou com uma turma hoje de 25 jovens do Nordeste da Maralina, jovens lindos, jovens inteligentes, que não têm oportunidade, mas são muito capazes. Então, eles recebem uma bolsa de R$ 144 mensais para participar do nosso curso de empreendedorismo. Então, todo mês eu tenho que ter para 25 jovens R$ 144. E isso realmente é muito escasso o recurso, mas aqueles que colaboram estão mantendo um jovem empreendedor. Bom, eu falei para Zé, falei, pô, a gente vai se voluntariar lá, vai se cadastrar. Eu vivo procurando alternativas assim, né? Até porque eu acho que falta de recursos, algumas coisas não ficam muito popularizadas, mas é uma iniciativa muito bacana, principalmente falando de empreendedorismo, que a gente vê pouco fomentado, assim. Eu e Zé, falando especificamente, a gente faz administração de empresas na UFBA. E nem na faculdade de Direito se toca muito no assunto do empreendedorismo. Então, dar essa oportunidade de eu participar de um movimento assim é muito bom. A minha ideia é um dia a gente ser uma escola de empreendedorismo e, quem sabe, uma faculdade específica de empreendedorismo. Isso já existe nos Estados Unidos. E quando você fala na UFBA,
a administração, nós temos uma jovem que saiu do CAENA, que já está na UFBA fazendo administração, que é a Jamile, do Ah, Nordeste da Maralina. Se você procurar a a gente Jamile lá. conhece. Conhece ela. Ela fez parte Então, ela da é... empresa Júnior também, de administração. Ou faz Já parte, né? fez. É, Então, Jamile saiu do nosso projeto, dos nossos projetos. massa. Né? Ela estudou na nossa escolinha lá, que nós temos a escolinha, nossa creche, e nós abrimos caminhos para ela. E eu acredito nisso. Jamile vai ser uma multiplicadora. E nós temos outros jovens que depois eles vão ajudar o bairro, eles vão fazer crescer o bairro. Então, quantas pessoas eu consegui formar no Nordeste da Maralina, aí está a revolução. A revolução vem por meio de oportunidade. Massa, é muito massa um projeto desse. E no início chegou a ter a ter crítica, Frei, sobre esse projeto, sobre a barreira de estar trazendo esse conteúdo, esse assunto para meio que conectando, vai Essa é uma conectar boa a fé pergunta. com o capitalismo, né? Vamos dizer assim. E aí, como é que foi esse início aí? Eu tive assim, algumas críticas. Por exemplo, eu tive uma crítica. A primeira foi: como é que o senhor vai, para que o senhor vai fazer um prédio, um edifício dentro do Nordeste da Marina? Para quê? Poderia fazer aqui na Pituba e os jovens viriam para cá e viriam para Pituba. Eu digo, não, mas eu quero que a formação deles seja dentro da comunidade, que a oportunidade seja lá. Então eu tive essas primeiras críticas aí. E quando eu falava de empreendedorismo e quando eu falava de empreendedores, empresas, eu recebia críticas também. Dizia que eu era o padre dos ricos, né? Porque quando fala de empreendedor, acha que tem a ver com ser rico. Então, mas isso não sustentava, porque eu era o padre dos pobres, na verdade, né? E aí eu tirei tantas pessoas das ruas de Salvador, eu trabalhava com pessoas da população em situação de rua, então isso não se sustentou. Ninguém podia dizer que eu era padre dos ricos, mas eu acredito que os empreendedores eles precisam ser cuidados, olhados, porque às vezes o empresário é sempre visto com suspeita. Né? Existe aquele marxismo cultural, que é horrível, que está no Brasil impregnado na mentalidade do brasileiro, que é aquele que cresce, ele cresceu porque alguém ficou pobre para ele crescer. Isso é um absurdo, né? Isso é Conta de somar uma zero. tragédia. Isso é uma tragédia. E aí o cara que cresceu, ele é visto como suspeito, porque alguém ficou pobre para ele crescer. Então isso está na mentalidade. Mentalidade é uma coisa que a pessoa até racionalmente ela pode pensar diferente, só que no imaginário coletivo e na mentalidade, na verdade, ela está pensando como o marxismo cultural ensina. E por muito tempo também, de forma religiosa, se associava lucro com usura. Aquele que lucrava tinha a ver com usura, com o lucro como algo feio. E tudo isso não tem nada a ver com a igreja. A igreja não está condenando lucro e nem as pessoas prosperarem. Pelo contrário, é necessário que se lucre. Eu falo que lucro é responsabilidade com o seu empreendimento. Um empreendedor que não lucra, ele é um irresponsável. Ele tem que melhorar o seu jeito de empreender, porque lucrar é a compensação do risco. E também é a manutenção do seu empreendimento, né? Uhum. Então, enfim. Mas hoje em dia, devo ter algumas críticas aí, eu imagino que tem, mas ninguém fala para mim diretamente, né? Ninguém, eu não chega para mim críticas, mas eu imagino que exista, né? Não sei, a gente que se expõe muito tem sempre críticas, mas eu não gosto de leve trás, eu não gosto de ficar escutando o que as pessoas estão falando de mim, porque isso gasta energia, eu não tenho energia para ser gasta com isso, sabe? Então eu vou sempre para frente, então eu não tenho ouvidos para críticas, para o que estão falando de mim sobre isso, não tenho, não perco tempo não. Tem que produzir resultado e deixa o povo falar isso mesmo. Pronto, produzir resultado, deixa o povo falar, gostei dessa. E quais são os números ou onde está esse projeto, principalmente falando da pastoral do empreendedorismo, a gente viu que é praticamente nacional aí, como que esses grupos se formam também para unir a galera? A pastoral do empreendedor, ela acontece nas paróquias, então eu tenho que convencer o pároco das paróquias
abrirem espaço para uma pastoral na igreja, na paróquia. Então, eu preciso sempre de uma paróquia. Então, nós estamos em Curitiba, em paróquias de Curitiba, estamos em Maringá, Joinville, Santa Catarina, estamos em São Paulo, São José do Rio Preto, São Paulo capital, estamos em Minas Gerais, estamos no Goiás, em Goiânia, Rio Verde, estamos no Nordeste, aqui em Brasília, em São Paulo foi talvez onde mais, perdão, em São Paulo e em Salvador foi talvez onde mais se expandiu, né, nas paróquias. E quando você vai no Instagram, coloca Pastoral do Empreendedor, vai encontrar várias páginas. E nós temos uma página na internet que tem todas as informações, pastoraldoempreendedor.org.br. E lá, como que funciona? É um horário à parte do processo da missa normal, por exemplo, que se reúne um grupo interessado nesses assuntos, e como que funciona a mecânica assim para participar da pastoral? É exatamente isso. Existe uma reunião que é o Depende dos Empreendedores. Eles se reúnem, fazem orações, partilham suas vivências de empreendedor, buscam inspiração na Bíblia, né? Se inspiram em Jesus Cristo para ser empreendedor, que Jesus Cristo seja um modelo, seja um mestre, e no Antigo Testamento também. Então, são estudos da Bíblia, estudos da doutrina social da igreja, nós temos uma doutrina, e testemunhos. Aí cada um fala do seu empreendimento. Então, é um grupo que se torna uma família de troca de experiência. Essa é uma coisa. Aí depois tem a missa com empreendedores, tem retiro com empreendedores e tem palestras para empreendedores. E também grandes encontros. Aí em Salvador, vocês estão em Salvador, né? Isso. Vocês estão na Bahia, né? Isso. Então, em Salvador, a gente também fundamos o primeiro encontro de católicos empreendedores do Brasil, e já está no 12ª edição, 11ª edição esse ano, vai ser a 11ª edição desse encontro, que a gente realizou no hotel, em Salvador, e aí cresceu muito isso, e várias cidades já replicam esse encontro, e ele deu muito certo. Enfim, a gente busca levar a mensagem por meio de várias ferramentas. Uhum. E Frei, falando um pouco também do do setor católico, existe um incentivo, por exemplo, do Frei ou do padre, ele ser empreendedor? Por exemplo, ele conseguir captar recursos para a sua igreja, ele conseguir captar recursos para a sua paróquia, existe um incentivo para isso? Ou às vezes é muito do perfil do padre? Porque às vezes tem alguns que eles conseguem captar recursos Essa é de uma forma boa mais pergunta. fácil. É uma boa pergunta. Olha, assim, não existe um incentivo formal, uma orientação que venha para o padre ter esse perfil. Não existe isso. Existe, assim, alguns congressos. Existem 2 congressos que eu já participei desses congressos e já dei palestra dos congressos, que é o Marketing Católico, que acontece todo ano, Marketing Católico, que é um evento muito interessante, foi um dos primeiros eventos que eu participei como padre. Então, o padre que quer conhecer tem esse congresso. E tem também o CONAGE, que é um congresso de gestão paroquial, que é um congresso que acontece em São Paulo, e eu já participei e já dei palestras. Eu tenho uma palestra chamada Paróquia Empreendedora, e eu dei nesses congressos. Então, o padre que quer, ele pode ir para os congressos, mas não existe uma orientação formal do bispo, da igreja, para que ele seja um padre de perfil empreendedor, Uhum. que saiba captar recurso, isso não. Mas, se ele quiser, tem oportunidade. E nesses encontros, assim, você até tocou no ponto do marxismo cultural, né, que ele permeia todos os campos ali ideológicos, no tratamento do dia a dia, e vai aos poucos minando, né, um pouco o que as pessoas pensam e vai direcionando para um caminho que talvez seja até bastante antirreligioso. Você tem percebido ao longo do tempo, e aí falando de um espectro mais jovem aqui, eu vejo que
pô, você falar que você é religioso, que você vai na missa, muitas vezes a sua imagem social ela é mais prejudicada do que ajudada, assim, num consentimento um pouco mais geral. Você tem percebido essa falta do público mais jovem e como vocês discutem, se discutem isso internamente entre os padres, os freios e tudo mais? O público jovem para a gente é sempre um ponto muito sensível. A gente se preocupa muito, a gente quer ter sempre portas abertas para os jovens. Depende muito da paróquia. Se uma paróquia ela tem estímulos, se ela tem opções, se ela atrai jovens, vai ter jovens. A minha paróquia tem muitos jovens aqui em Brasília. Na Pituba, quando eu era pároco em Salvador, na Nossa Senhora da Luz, eram sempre muitos jovens, assim, bastante. E para os jovens que participam, isso nunca é um problema. Ele, né, pode ser que na faculdade, em algum lugar, eles possam ser vistos assim ou assado, mas quem tem sua personalidade não vai se sentir incomodado, coagido de alguma maneira, né? Hoje, sobretudo aqui em Brasília, por exemplo, o secretário de Segurança Pública é um jovem aqui, e ele é da minha paróquia aqui, ele é o ministro da Eucaristia, e ele é o secretário de Segurança Pública. E, na verdade, isso é percebido como um valor para ele, né? Então, eu tenho desembargadores, que são ministros da Eucaristia, eu tenho várias personalidades aqui do meio, ministro do STJ, que são frequentadores da missa dominical, e no meio, isso é visto, inclusive, como algo, um elemento de seriedade daquela pessoa, de compromisso. Então, assim, eu acho que vem mudando essa ideia e eu acho que dá para conviver muito bem. E Frei, tá até uma dúvida, meio que a gente passou um pouco do tema, mas é uma dúvida assim pessoal. Eu queria saber se rola muita pressão social com o Frei, com o padre, porque normalmente a gente imagina que o senhor é um ser que não pode errar, um ser de luz que não pode errar. Existe muita pressão e pessoas em volta falando, e olha, tá fazendo isso errado, Frei, não pode fazer isso. Existe isso? Como é que é? Essa é uma boa pergunta. Eu tenho até uma anedota para contar em relação a isso, né? Conta a história que um padre saiu de férias, né, de uma cidade, e quando ele chegou na rodoviária de volta de férias, ele pagou um garoto ali, um daqueles, para carregar suas malas, né? E então ele pagou o garoto para carregar as malas, e quem viu disse: Nossa, olha que padre mais boa vida, preguiçoso, até as malas tem que pagar alguém para carregar as suas malas, né? Então, é esse tipo de crítica. Aí, no ano seguinte, o padre foi de férias. Quando voltou, dessa vez ele não pagou o garoto. Ele foi com as malas pesadas, carregando. E aí, quem estava olhando lá, olha, que padre mão de vaca. Não tem coragem de carregar, não tem coragem de pagar um garoto para carregar suas malas. Ele mesmo carrega, não tem é, muito mão de vaca. Enfim, a nossa vida é essa. Se você faz de um jeito, pode ser criticado, se faz de outro, pode ser criticado do mesmo jeito, porque a gente tem é muito visado. Mas, assim, eu sou muito, pessoalmente, muito livre, sabe? Eu sou muito tranquilo, eu não me sinto pressionado, eu vivo naturalmente, sou um padre muito espontâneo, sou eu mesmo. Quem vê minhas redes sociais e me vê falando lá e me vê pessoalmente, eu sou a mesma pessoa. Eu jogo futebol, sempre joguei futebol, jogo até hoje. Em Salvador, eu criei o Torneio da Luz, com 10 equipes de futsal, e foi muito sucesso. 10 equipes, eu juntava 100 jogos, cada equipe com 10, fora a torcida, e eu jogando no time. E eu surfava em Piatã, eu tinha um grupo de surfistas, né, que é os católicos que surfam. Então, eu tinha minha prancha personalizada com meu nome, eu surfava em Jaguaribe, né, melhor dizendo, Jaguaribe, e, enfim, assim, eu sou muito tranquilo, levo a vida com muita leveza, não me sinto cobrado, não, né? Uhum. Mas, no geral, o padre é muito visado, né? Imagino. E aí, Pode fazer nada. Fala isso. é uma coisa, não, é uma coisa que até eu não imaginava, entendeu? Tipo,
ter o baba, ter o surf, são coisas que vai quebrando a barreira e a gente conversando. São coisas que realmente fora da... Nunca tinha imaginado isso. Porque não faz sentido não poder fazer, entendeu? É Só que isso. aí cria-se uma imagem. Até sobre isso, como que é o dia a dia, assim? Você acordou, você já tem seus compromissos delimitados, é muitas reuniões, você vai na paróquia. Como que é mais ou menos um dia a dia do Frei Rogério, assim? Acordou? O meu dia a dia é o mais lotado possível, né? Eu nunca, assim, praticamente, eu tenho um tempo livre. As pessoas, alguém me diz assim, Frei, o senhor tá livre em tal hora? Eu falei, nunca estou livre. Eu posso agendar com você. Aí eu vou estar ocupado nessa hora que eu agendar com você. Mas, então, eu acordo muito cedo, né? Assim, 10 para 6, 6h30 eu tenho a primeira missa que eu celebro, 6h30 da manhã. E quando não é a missa, eu tenho a oração 6h30 da manhã. Então, todos os dias, 6h30 da manhã, eu tenho que estar na oração ou na missa, que é para as irmãs, né? E aí, pronto, aí começa minha série de coisas para fazer, porque aí eu tenho um projeto eu criei um programa de atendimento aos pobres aqui na paróquia. Então, a gente atende de 15 a 20 pessoas vulneráveis por dia. E aí eu tenho a comunidade terapêutica e eu visito esse lugar. Eu tenho os colaboradores, mas eu tenho que estar visitando. E, na paróquia eu tenho 45 pastorais. Eu tenho que ter tempo de reunião para todas as pastorais, todos os grupos. E aí eu passo o dia assim, tenho uma hora de almoçar, hora de rezar antes do almoço. E depois à tarde eu atendo confissão das pessoas, atendo hospital, cemitério, tenho que as pessoas estão no hospital, precisa de uma bênção, uma oração. Eu vou no hospital muitas vezes, o cemitério é aqui perto da paróquia. Morre alguém, eu tenho que ir lá fazer o velório da pessoa. Eu vou muito no cemitério. E aí eu tenho missa 7 da noite e depois da missa as pessoas já sabem. Eu sempre tenho uma live, reunião ou alguma coisa. Eu nunca tenho uma noite livre. Não tem essa coisa de chegar em casa, vou ver o Jornal Nacional, que, quem gosta, né? Mas eu Uhum. vou ver alguma coisa, vou sentar, não tenho isso, né? E aí, talvez assim, o que mais me pesa hoje, que eu gostaria de fazer, era ler mais, né? Ler meus livros. Vocês estão vendo aqui, quem está aqui da minha biblioteca, né? Eu tenho muitos livros e eu sofro mais por ler menos. Eu queria ler mais. Eu tenho muitos livros. Eu estou, inclusive, lendo um livro muito interessante que está ali. Os pobres poderão salvar o capitalismo, de John Hobbes, né? Os pobres poderão... Eu leio essas coisas, mas eu leio espiritualidade também, claro, evidentemente. Teologia. Mas, enfim, eu sou feliz dessa maneira, né? Eu sou feliz. Mas eu tenho o meu momento de jogar futebol toda quinta-feira. Eu faço também a caminhada. E antes eu fazia academia aqui próximo, mas a academia na pandemia quebrou, faliu. Pô, E coitado. foi uma pena, porque eu gostava tanto dessa academia, era mais pessoal mais idoso e tal, e eu gostava de ir lá, mas eles faliram por causa da pandemia, né? Eu estou procurando outra. Enfim, eu também tenho meus momentos de exercícios e tal. Gosto de almoçar, jantar com as pessoas. Nossa. Tenho um momento para almoçar, jantar com as pessoas. Amanhã mesmo eu fui convidado para um almoço. Talvez eu vá, que é traíra sem espinha. Eu gosto de traíra sem espinha. É um peixe. Eu amo traíra. E sem espinha é melhor ainda. E Frei, você falou nessa parte de estudo, tem muito conteúdo novo? Ou é mais atualização? São coisas que você estudou e você volta a fazer a leitura? Porque a gente imagina que meio que o conteúdo que é passado em missa, em encontros, seja um conteúdo já meio que formado, que não, pelo menos de onde eu vejo, não tem muita atualização. Ou existe atualização desses temas, desses conteúdos? Em teologia existe atualização. Tem sempre novas reflexões, maneiras novas de ver. A Bíblia tem intuições novas que você nunca viu. Você lê um evangelho 10 vezes, 10 vezes você vê uma coisa diferente no evangelho. Você se surpreende com o evangelho. São histórias abertas, são parábolas.
Então, às vezes, vem um autor e te destaca algo do evangelho que você nunca escutou. Então, isso me surpreende, eu fico muito feliz. Então, vem um autor, eu gosto de ler muito sobre meditação, eu leio meditação, né? Uhum. E eu gosto das intuições dos autores modernos. E tem temas novos que aparecem. Eu gostaria de estar mais atualizado nisso. Eu gostaria. Aí vou tentando, né? Voltando um pouco ao projeto, né, da Pastoral do Empreendedor, tem algum tema mais comum, assim, que normalmente eles compartilham, né? Você falou que eles têm uma roda ali para trocar um pouco dos conhecimentos ou dos problemas que eles passam, das que você já participou, participa. Você já vê algum problema em comum ali? E se na pandemia intensificou algum tipo de problema também que eles falam mais, se mudou esse tipo de conversa, e estava podendo reunir também durante esse período, como que funcionava? Não podia reunir, a gente fazia as rodadas de conversa online. Assim, na pandemia, claro, os temas mais recorrentes foi os fechamentos, coisa não podendo abrir para trabalhar. Isso realmente foi muito pesado. Mas, assim, um tema que aparece muito é como ser uma pessoa de igreja, uma pessoa que frequenta as missas, e na segunda-feira ser uma pessoa de negócios, né? Esse é um tema muito recorrente e a gente ajuda a mostrar que não existe dicotomia. A mesma pessoa que você é na igreja buscando a Deus, você deve ser a mesma pessoa no comércio buscando a Deus. Uhum. Então, você pode ser homem, pessoa de comércio, de negócio, business, e ser uma pessoa temente a Deus, tanto que eu escrevi o livro Ser de Deus é Rentável. Ser de Deus é Rentável, esse é um livro que eu escrevi, lancei recentemente, O Poder da Fé na Vida do Empreendedor. Ser de Deus é Rentável é o nome do livro. E eu escrevi esse livro justamente para ajudar as pessoas a entender que você busca Deus no domingo, na missa, e continua com ele na semana, não tem separação nenhuma. Uhum. E então eu procuro mostrar nesse livro isso. Foi até uma aquisição que depois que a gente marcou, eu, minha mãe chegou e mostrou aqui, eu falei, E ó, aí, vamos já ver. está com o meu livro já. O título é bem chamativo. Quando eu vi o título, eu fiquei imaginando. Ele falou meio que, é, exemplo, o padre ele pode trazer rendimento para a igreja, para ele mesmo. Quando eu vi o título, aí depois eu fui ver que não era nesse sentido que você estava trazendo, porque eu achei que aí ia dar mais confusão ainda. Mas você pode ler o capítulo 16, ele não precisa ser lido na ordem, né? Uhum. É um livro que não é para. Pode ler capítulos alternados, voltando, indo. E o capítulo 16 é onde eu trato mais esse tema da capa do livro. E é um capítulo que eu gostei muito de fazê-lo, acho que foi muito inspirado. Eu falo de leis divinas também, como as leis divinas podem atuar em seu favor no mundo dos negócios. Existem leis. A Uhum. natureza tem leis e no universo divino, espiritual, existem leis também. E aí eu digo essas leis, como é que elas funcionam. Aí o capítulo 16, você pode já lê-lo, e aí vai voltando e vai lendo os outros capítulos. Vou dar uma lida nele para entender, para ler um pouco também. Que eu tô quase, não faço tanta coisa quanto o senhor, mas também tô nessa dificuldade da leitura. Mas na sua idade eu lia muito. Então, eu estou ainda gastando as minhas leituras do passado ainda. Eu Tem preciso que, dar uma renovada aí para eu ter novos conteúdos. Mas na sua idade aí, sim, eu tem que fazer, arrepiava. eu tenho que fazer bagagem, tem que melhorar isso aí. Olha, leitura, eu digo para você, 50% você aprende, ou até menos, na faculdade, e o resto é livro. A faculdade é a parte formal do nosso conhecimento, necessária, importante, mas representa, eu não sei se chega a 50% do seu potencial intelectual. Os outros 50% mais, 60%, são suas leituras. Agora, uma coisa que eu faço muito, que me compensa,
compensa. É quando eu faço viagens, eu vou toda semana para a comunidade terapêutica. É 1h20 de viagem. Eu vou para o Goiás, para a fazenda Dependentes Químicos, onde eu coordeno. E o que eu faço? Eu ouço podcasts no trajeto ou vídeos no YouTube. Assim, eu escuto. Então, eu pesquiso conteúdos, resumos de livros, temas interessantes. Então, eu gosto muito de podcast. E como eu no carro eu posso ouvir, eu não perco tempo ouvindo música, tá? Música é bom, mas só em vez em quando. Eu ouço podcast. E parabéns vocês, estão oferecendo conteúdo aí de podcast para as pessoas. Então, essa é a forma que eu tenho de me atualizar no carro, ouvindo podcast, nesta 1h20 para a Fazenda. A gente sente muito isso que você falou, que na faculdade, eu acho que eu até tinha visto um estudo, alguma coisa assim, que 80% do que você aprende no primeiro ano, normalmente no quarto ano, já quando você está para se formar, já não serve mais para quase nada. Então, a gente vai lá, se bebe um pouco da técnica, mas se também não tiver o dia a dia de estudo, aprendizado, meter a mão para fazer mesmo e tentar realizar alguma coisa, normalmente a gente vai sair muito técnico ali de umas coisas que talvez já estejam desatualizadas da parte de empreendedorismo. Só de empreendedorismo que nem se toca muito nesse assunto. A gente faz quanto tempo? A gente já está no quarto ano da faculdade. No Eu quarto ano. parei de contar a faculdade. Para de contar no quinto. Não, isso que vocês me trazem é assim, surpreendente. Você na faculdade de administração não falar em cheio de empreendedorismo era para ser um assunto transversal, todas as matérias, e isso em todos os cursos. Por exemplo, a pessoa se forma em odontologia, ela vai montar um consultório. Como é que ela vai montar um consultório se ela Sim, não tem visão empreendedora? Ela isso é só verdade. aprendeu a arrancar dente. E aí, como ela vai gerir o empreendimento dela? Porque hoje todo mundo tem que ter mentalidade empreendedora, todo mundo tem que ser empreendedor de alguma maneira. Mesmo que você trabalhe com alguém, você tem que ter um espírito empreendedor, que hoje a gente fala de intraempreendedor. Então, a postura empreendedora diante do mundo hoje é um imperativo. Não dá mais para poder você ser só um técnico e um executor. Então, se você cuida de você, da sua imagem, cuida da sua profissão, você já é um empreendedor. Então, a matéria de empreendedorismo tem que ser transversal em todos os cursos. Em administração, nem se fala. Com Nem se fala. certeza. Lá é um opcional e olhe lá. Mas é o que a gente discute sempre, assim. Porque, como você falou, as barreiras estão todas caindo. Então, para você empreender e criar o seu próprio negócio em si, hoje, por exemplo, a internet aqui, a gente pegou 2 microfones, câmera ali que a gente já tinha e tal, já faz, daqui a pouco isso começa a ser rentável. A gente precisa saber trabalhar isso. Normalmente é muito interno e tem, assim, para falar que não tem uma matéria que repete todos os semestres, é sempre matéria sobre um viés filosófico ou social. Então, sempre uma matéria ligada a esses temas, sempre tem todo semestre. Então, para não falar que não tem um tema transversal, é esse o tema que normalmente tem. Isso é verdade. Né? De fato, se não ensinar os jovens a ter uma agressividade, no bom sentido, sadio, em relação àquilo que ele se propõe a fazer, aí fica assim muito, muito difícil. Por isso que nós fundamos uma escola de empreendedorismo. Essa escola está no Nordeste da Maralina, e eu quero também levar essa escola para o Brasil todo. Massa. É uma pedagogia, uma metodologia que a gente foca no ser empreendedor. Outra coisa que as pessoas pensavam que eu ia fazer uma escola de profissionalizante. Eu falei, eu não trabalho com profissionalizante. Eu trabalho com empreendedor. Eu quero que as pessoas tenham, os jovens tenham um tino empreendedor. Elas têm uma postura empreendedora diante da vida. Depois, o que ela vai fazer como técnico, aí ela escolhe. Nós temos uma avaliação vocacional, um teste vocacional. Aí sim, ele vai ter uma mentoria e vai desenvolver aquilo que ele quer. Mas primeiro ele tem que estudar empreendedorismo. Isso é a primeira coisa. E outra coisa que eu digo é que emprego com carteira assinada vai diminuir cada vez mais. Vai diminuir. E para você ter um emprego com carteira assinada, para ser um seletista, alguém tem que te contratar. Você não pode obrigar ninguém a te contratar. Ser empreendedor, ninguém te impede. Você pode ser empreendedor. Isso depende da sua vontade, depende do seu querer. Então, você pode
é empreender. Isso é verdade. É interessante também até quando você fala que não precisa ter empresa, a pessoa tem que ser empreendedora por si só, ela tem que empreender na carreira dela, na imagem dela, e em tudo que ela exerce, né? Que às vezes a galera pensa que é empreendedor é apenas aquele que vai abrir uma empresa para gerenciar um negócio. Tem que ser empreendedora na própria carreira também. E até, Frei, um ponto interessante que eu vi uma palestra sua foi na questão de não fazer nenhum tipo de cobrança na pastoral do empreendedor. Porque você até tava Ah, citando que pô, se a sua paróquia ela necessita de um recurso, não vai ser com a pastoral do empreendedor que você vai conseguir. Aqui é realmente um ambiente de conversa e de debate, não é isso? verdade. Eu nunca aceitei que o nosso grupo de empreendedores fosse um grupo de captação de recursos para a igreja. Porque eu mudei uma pergunta, assim, havia sempre a pergunta, o que os empresários, os empreendedores podem fazer pela igreja? Essa era a pergunta que norteava a relação com os empresários. E eu mudei isso. O que é que a igreja pode fazer pelos empresários? Essa é a pergunta. Então, a igreja deve dar acolhida, deve dar orientação, deve dar a palavra de Deus, deve dar afeto, deve dar espiritualidade. Então, a pastoral do empreendedor é para dar e não para receber, é para dar. Os empreendedores eles são muito cobrados. Uhum. O empreendedor, o empreendedor, eu uso a palavra empreendedor porque eu gosto mais do que empresário, né? Mas o empreendedor, ele cuida de todo mundo, ele cuida da família, ele cuida dos funcionários, ele cuida dos colaboradores, né? Dos clientes, mas ele tem que cuidar. Então, ele cuida de todo mundo. Quem é que cuida dele? Ele cuida do Estado, porque eles recolhem os impostos, ele cuida do Estado. Então, quem é que cuida dele? Quem é que cuida do empreendedor? Então, a pastoral do empreendedor nasce para cuidar dele, para cuidar daquele que cuida de todo mundo. Essa é a ideia. Massa. Bom, é porque principalmente para o empreendedor que começa sozinho ali, que você falou, tem que cuidar de todo mundo, ele perde a referência muitas vezes. Isso pode endoidecer, porque todo mundo vê ele como referência das respostas que ele tem que dar sempre prontas, direcionadas, cuidar das pessoas. E se ele faz parte de um grupo onde ele compartilha, ele ganha muito mais força, né? Ele ganha onde explorar também, onde crescer também, porque deve ser uma correria enorme. Sobre esse o projeto em si, você sabe quantas pessoas mais ou menos participam do projeto da Pastoral Empreendedor Brasil, assim, você tem alguns números do tamanho do projeto que hoje é? Essa é uma boa pergunta. A gente perde um pouco o controle, porque a pastoral do empreendedor ela é muito simples de ser montada, então ela está na internet. Qualquer paróquia no Brasil, nós temos 13 mil a 14 mil paróquias no Brasil. Então, ela pode pegar na internet e fundar a pastoral sem a gente saber, sem nosso consentimento. Então, eu fico sabendo, tem uma pastoral não sei aonde, nasceu uma pastoral não sei aonde. Agora mesmo eu fiquei sabendo que nasceu a pastoral na cidade de Silvânia, Goiás. Eu nem sabia que existia essa cidade, Silvânia, Goiás. Então, assim, nós não temos ainda essa estatística, a gente tenta ter, até onde a gente conseguiu, a gente estava, eu não sei, pelo menos em umas 50 cidades, quando a gente conseguiu contabilizar, porque a gente pede às paróquias que cadastre no site a sua pastoral. Então, assim, a gente espera um dia conseguir reunir todo mundo, mas a gente faz grandes encontros, por exemplo, aqui em Goiânia, eu já participei de encontros para empreendedores na paróquia de 1.200 empreendedores. Em Maringá, já participei do encontro de 900 empreendedores. Então, assim, existem nos eventos, ele reúne muita gente e acaba impactando bastante. A gente faz em São Paulo, a gente faz aqui em Brasília, já fiz também. Então, sempre 300, 400 empreendedores. Depende dos eventos. Nossa. E, Frei, a gente tá chegando aí a uma hora e pouca de entrevista. E aí, normalmente, para fechar, a gente faz as três últimas perguntas para o nosso convidado, tá certo? E aí, a primeira eu já puxo,
é para saber quem são as suas referências. Aí pode ser uma pessoa do seu setor, pode ser parente, qualquer pessoa, aquela pessoa que você se espelha nela e almeja ser parecido com ela também. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu creio que tem, assim, tem, claro. Tem um padre da minha cidade, Padre Herculano, foi sempre uma referência para mim, ali na cidade. Eu sou da cidade do interior, então esse padre, ele era muito avançado, então ele se tornou uma referência para mim. Eu gosto muito de olhar esses líderes, assim, que impactaram o mundo, né? Como Mandela, Dalai Lama. Gosto muito do Papa Francisco, né? Da sua maneira, do seu jeito. Eu acho que essas pessoas aí, elas me inspiram, né? E Santa Dulce dos pobres, né? Irmã Dulce dos pobres, eu sou muito encantado aqui. Se você está vendo, eu tenho uma imagem dela bem aqui de trás de mim Uhum. aqui. Então, uma senhorinha com metade do pulmão funcionando e deixa um império social numa cidade. Para mim, isso é extraordinário. Tem alguma coisa aí que é muito grande nessa mulher. Então, assim, ela é uma figura também. Eu, inclusive, a sobrinha dela, Rita, sobrinha dela, já deu. Eu pedi uma palestra para ela num evento nosso em Salvador, o jeito Santa Dulce de empreender, de gerir. Foi uma palestra sensacional. Ela disse esse era o jeito de Irmã Dulce fazer gestão. É de arrepiar. Inclusive, vocês que estão na administração, pode chamar a Rita, a sobrinha dela, Maria Rita, né? Eu acho o nome dela. Pode chamá-la para dar uma palestra. O jeito de gerir de Irmã Dulce. É sensacional. Ela já deu uma palestra Nossa, sobre isso no nosso encontro. Eu acho que essas pessoas aí são referências para mim, me inspiram. vale. A segunda pergunta, Frei, ela é sobre um futuro muito distante, mas como você gostaria de ser lembrado? Qual que é uma frase, uma palavra, alguma coisa assim que você fala, pô, velho, se eu finalizar aqui a minha missão e for lembrado por isso, eu tô mais do que satisfeito. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa generosa e criativa. Nossa. Bom, E, Frei, para finalizar a última pergunta, aí eu lembro sempre aos nossos convidados que essa pergunta conta também com a colaboração. Então, aí você vai entender o porquê. Quem é que o senhor indica para estar vindo aqui? Você já fez a indicação. Para estar vindo aqui conversar com a gente, né? Trocar esse papo, conversar e falar sobre a carreira. Quem é que o senhor indica? E aí, por isso que conta com a colaboração, porque se a pessoa não me responder, eu vou recorrer ao senhor também, que aí para ver se ela me responde. Olha, né, eu gostei dessa. Essa é uma atitude empreendedora. Esse é um lance empreendedor, né? Eu acho que a sobrinha de Mandúcia é uma boa opção, né, de convidar para esse bate-papo. Acho que traria assim muita coisa. Outra pessoa, vamos lá, que pode estar aí fazendo esse. Tem o Geraldo Rufino, que eu gosto muito dele, já entrevistei ele também. Eu acho que ele é uma opção boa, claro que é muito ocupado e tal, É um pouquinho, aí deve ser mesmo. é bem ocupado, mas nunca se pode tentar também, enfim. Acho que essas duas pessoas aí ficam Tá, no radar. tá de bom tamanho. E é isso. Muito obrigado, Frei, pelo tempo. Só agradecer mesmo. Já desmistificou muita coisa que eu tinha. Pô, agora, se eu for jogar bola, vou tentar te convidar, Frei. Surfar eu não Pode, sei. Surfar eu não pode sei, não. convidar. Mas é um Eu sou papo muito bom. atacante, inclusive, né? Que é a minha posição. É. Pô, não, eu ia fazer. Não, Frei, vou fazer uma piada. Quando você faz o gol, você agradece a Deus também? Ou... Eu agradeço também a Deus, a Deus,
dúvidas. Eu faço muitos gols, né? Porque eu tenho ali aquele estilo do Ronaldo Fenômeno, né? Eu fico por ali só marcando os gols, né? Massa. Muito obrigado. O Frei não usa Eu camisinha, agradeço, um grande não. abraço, Deus abençoe. Obrigado, Frei. Obrigado. Espero Valeu, que tenha pessoal. gostado e é isso.